Podcast Você Crer. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos iniciando mais um episódio do Você Crer. Seja muito bem-vindo. Olha, voltamos do recesso para a honra e glória do Senhor. Felizes com Jesus porque Ele faz e opera todas as coisas. Episódio 129. Recomeço, né? Nós estamos recomeçando o ano de 2026 e com muita fé, com muita alegria, nós vamos prosseguir nesse ano cheios da presença do Senhor. Olha, eu já quero pedir para você comentar, curtir e compartilhar. E você pode estar deixando um recadinho aqui, de onde você fala, qual a cidade, qual o país. Olha, vai ser uma honra. Porque quando você comenta, quando você curte, quando você compartilha, a live, a entrevista, ela vai ser encaminhada para muitas mais pessoas. E o engajamento vai ser muito maior. Que maravilha! Glória ao Senhor por todas as coisas. Eu quero deixar uma mensagem para todos vocês, como sempre nós fazemos, em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28. Não somente o versículo 28, para não se alongar muito. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano ou com o seu propósito. Olha que bênção, ano de 2026, e eu te pergunto, você apresentou o ano de 2026 ao Senhor? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então coloque o Senhor no centro, coloque Ele no centro da vontade, porque Ele vai fazer da maneira que Ele quiser. Quando nós colocamos a nossa vida, o nosso projeto, os nossos planos, a nossa família, tudo nas mãos dEle, Ele faz da maneira que Ele deseja. Então, coloque o ano de 2026, entregue, consagre o ano de 2026 ao Senhor, porque nós planejamos, a palavra é do Senhor. Então, confie, porque Ele está no controle de tudo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa mensagem, depois você medite lá na sua casa, você medite aí e você tenha certeza que a palavra do Senhor, ela é a nossa bússola, ela é o nosso alicerce e nós precisamos meditar. Então, desejo a você um ano de 2026 muito próspero e abençoado, cheio da presença do Senhor. E nós vamos iniciar mais uma entrevista, uma nova temporada, né? Temporada 2026. Oh, glória! 3 anos para a honra e glória do Senhor. Estamos comemorando 3 anos de programa, 129 episódios. Até que o Senhor nos ajudou. Que maravilha, que privilégio estar fazendo a vontade do Senhor, o ID do Senhor. Isso não tem preço, não tem como explicar como é maravilhoso fazer a vontade do Senhor, porque Ele nos sustenta, é pela fé, só que nós precisamos nos dispor para fazer a obra do Senhor. E nós estamos aqui. Vamos iniciar a entrevista com muita honra, com muita alegria, receber o pastor Nelson, presidente da Assembleia de Deus aqui de Porto Velho, também presidente da Semaderon, a nível de Rondônia, e o 5º presidente nacional da região norte, representando a região norte. Então, que maravilha! E o nosso pastor, claro, querido. Então, seja muito bem-vindo, pastor. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor a todos que estão se ligando conosco. A paz do Senhor aos que estão prestigiando a programação já há 3 anos. Aqueles que estão chegando agora. Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Estimo que, nesse momento, nossa fala, nossa presença aqui, leve até os lares onde vocês estiverem, andando, viajando, no escritório, no trabalho, que nos dão uma oportunidade de estarmos juntos. Muito grato a Deus e estimando que o ano de 2026, de fato, como iniciando essa programação para, durante todo este ano, desempenhar atividades de comunhão, de crescimento, de engajamento naquilo que é a vontade do Senhor Deus, cada um de nós sejamos ricamente abençoados. Deus abençoe. Que bênção, pastor, que honra, viu?
Eu até me emociono de ter você aqui, de que eu ter o senhor aqui, porque Emoção sempre é boa. Porque quando Deus me deu o projeto, há 3 anos atrás, eu perguntei quem eu vou chamar, quais são as pessoas que eu vou convidar, Senhor, me mostra. E veio o seu nome à minha mente. Mas tudo é no tempo dele. E o Senhor estando aqui, sentado nessa poltrona, é confirmação de que ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém. E nós queremos, pastor, que com muita alegria o Senhor compartilhe a sua história, a sua trajetória, desde a infância, todos os milagres, tudo que Deus tem feito na sua vida. Fica à vontade para contar e para as pessoas que não conhecem a sua história, conhecer a sua história. A oportunidade é muito extraordinária e uma coisa é preciso ter ciência. Já se passaram alguns anos e nós, por privilégio e bondade de Deus, nascemos de um lar cristão. Nossos pais já vinham de um conhecimento da Bíblia Sagrada, servindo ao Senhor. Nossos avós também. Então, é uma vida toda vivendo e servindo a Deus, sendo claro, e não é possível pensar diferente, que isso somado às nossas fraquezas, fragilidades e tantas coisas que é comum das pessoas. E o que é mais importante é que Deus não nos desampara, abandona, nos deixa à margem do caminho, mesmo com as nossas fraquezas. Então, às vezes a pessoa pensa que servir a Deus é ser uma pessoa perfeita. Como seria bom isso? É verdade. Como Deus estaria satisfeito em que nossas atitudes, nossas falas, nossa conduta, o nosso ir, o nosso ouvir, tudo fosse de uma forma assim muito agradável a Deus, o que seria tremendamente satisfatório às pessoas à nossa volta. Porque é impossível agradar a Deus e desagradar o nosso semelhante. Então, iniciando uma conversa aqui, Antônia, sobre a nossa vida. Nós somos catarinenses, viemos do estado de Santa Catarina. Eu vim ainda bastante criança, tinha um pouco mais de 2 anos de idade. Nossa. E nesses 2 anos de idade que nos transferimos para o Paraná, a gente vinha trazendo na família, eu ainda nessa idade, todos compreendem que a consciência é muito pequena, Sim. mas eu já vinha trazendo comigo um milagre. É um milagre. Eu, um pouco antes de 2 anos, tive um problema de saúde gravíssimo. Naquele entonces de 1954, nosso atendimento médico e a própria ciência em si tinha suas dificuldades, como sempre tem. Mas naquele tempo, uma febre era alguma coisa assustadora. É verdade. E mesmo com o socorro médico, o atendimento disponível na época, eu, infelizmente, tive uma sentença final. Mas Deus, que sempre é maravilhoso, É verdade. Ele cuida de tudo e da maneira como lhe é agradável fazer. Meu pai evangelizou uma pessoa e esta pessoa me viu naquela situação de enfermidade, se sentiu sem esclarecimento, sem noção, sem saber o que estava acontecendo. Porque o meu pai tinha dito para ele que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará para arrebatar o seu povo. Bom, ele creu assim. De repente vê o filho daquele irmão que evangelizou ele, doente com sentença de poucos dias de vida. Ele se confundiu, não entendeu mais nada. Mas Deus teve bondade dele e naturalmente de mim, usou a simplicidade daquele novo convertido para fazer uma oração, e eu estou aqui depois de 70 anos, Glória a Deus. com boa saúde, muita força, e construindo uma vida muito agradável, muito feliz, muito abençoado, especialmente no estado de Rondônia, onde dia 16 estaremos completando 48 anos de estada nesse estado. Nossa. Praticamente nossa vida foi e está sendo vivida aqui, Sim. e abraçando um povo muito querido como o povo de Rondônia, especialmente hoje em Porto Velho. Já passamos por Cacoal, por Vilhena,
e estamos aqui, creio que aqui é o ponto final. Aqui a nossa jornada chega a um limite que a gente tem que entender o curso da vida. Mas assim foi. No percurso dessa caminhada, nós fomos atender a nossa igreja em uma chamada lá no Equador. É um pouquinho distante daqui, na época já com 3 filhos, e fomos a uma cidade chamada Loja, e ali iniciamos um trabalho, foi algo muito gratificante, tivemos uma experiência muito enriquecedora para a nossa fé, para as nossas experiências, toda a nossa família, deixamos amigos, estive recentemente lá na igreja e foi algo extraordinariamente abençoador ver aqueles irmãos hoje, já depois de 34 anos que retornamos, ver eles servindo ao Senhor, cultuando a Deus, ganhando outras pessoas, esclarecendo outras vidas, testificando das experiências alcançadas em Cristo. Foi algo extraordinário. Foi quantos anos lá, pastor, que você Nós passou? ficamos quase 4 anos em Loja. Foi um tempo suficiente para fazer uma grande Que benção. semeadura, e a semente que não brotou na época em que estivemos lá, tivemos a alegria de ver florescendo agora, depois do tempo que voltamos por ali. Então, depois retornamos e viemos para Cacoal. Deus nos abençoou em Cacoal grandemente, e 25 anos trabalhamos ali, na nossa querida igreja de Cacoal, onde ainda é difícil se desvencilhar Sim. de compromissos criados nesse tempo, como a nossa escola, a Escola Daniel Berg, ela ainda é uma instituição de nossa responsabilidade, anexo à igreja lá em Porto Velho. Minha esposa, semanalmente, quase todas as semanas, faz uma viagem a Cacoal para dar o suporte da gestão da escola ali. E caminhamos para cá, sem um projeto de vida para Porto Velho. Mas a vinda para cá, sem dúvida, nós temos esta convicção. Deus preparava esse caminho para chegarmos aqui e sermos abençoados pelo povo de Porto Velho, com uma recepção extraordinária, com uma igreja tremendamente acolhedora, os obreiros amigos, e servindo ao Senhor, multiplicando as atividades, se expondo muito mais, se esforçando para fazer acontecer aquilo que é plano de Deus na igreja. Então, nós não tivemos nenhuma dificuldade em chegar em Porto Velho. Sempre mudanças são algo assim que trazem alguns desconfortos, ajustes, pessoas novas, É verdade. uma gestão diferente, mas graças a Deus Porto Velho foi algo assim tremendamente distinto de todas as experiências, porque nós chegamos e o povo já chegou junto e fomos trabalhando, continuando, e Deus tem nos abençoado grandemente e estamos muito felizes e abençoados em Porto Velho. Glória a Deus, pastor. Neste tempo estamos fazendo uma festividade onde queremos fazer uma comemoração tremendamente festiva e compensadora É para verdade. todos nós no estado de Rondônia. Glória a Deus, pastor. Eu quero voltar um pouquinho lá na sua infância, pastor. Coisa de infância. Pastor, eu gostaria de que você compartilhasse com a gente, pastor, se na sua infância você já tinha esse chamado, você já sentia que era, vamos dizer, infância não, vamos dizer 7 anos, a partir dos 7 anos, você já tinha aquela convicção, vamos dizer, eu vou ser pastor, eu quero trabalhar para isso, não, eu olho o meu pai, meu avô, fulano, você já tinha alguém que você admirava e falava assim, não, quando eu ficar adulto eu vou ser assim, vou me tornar um pastor. É uma história um tanto rica para mim, porque nós, como meu pai sempre foi dirigente de congregação, e minha mãe sempre envolvida com o círculo de oração, então nós muito cedo fomos levados por eles à aula de música. Na época, a aula de música era alguma coisa tremendamente nova e assim bastante estranha para a nossa região ali do norte do Paraná. Mas nossa família, nós reunimos ali da família uns 8 ou 9,
e fazíamos um percurso de aproximadamente 40 quilômetros uma vez por semana para ir à casa de um maestro que residia numa cidade próxima. E semanalmente nós fazíamos isto. Com algumas viagens, umas semanas, o maestro notou que tínhamos uma desenvoltura para evitar esse percurso frequentemente. Então aí nós começamos de 15 em 15 dias. Naquele tempo a gente não tinha facilidade de hoje, como o telefone, uma videoaula. É verdade. Uma carta era uma eternidade para chegar. Sim. Eu não tinha essa comunicação. Então a gente trazia informações, se reunia na semana vindoura em casa e na próxima iríamos outra vez onde a gente tinha as aulas diretamente com o médico. Isso foi um trabalho mais ou menos de 2 anos. Com isto, Deus me deu alegria, já com idade de 14 para 15 anos de idade, ser o maestro do nosso coral na cidade da nossa igreja, na cidade de Tapejara, lá no Paraná. E, na sequência, já tínhamos uma pequena banda. Na época era muito marcial, era muito o ritmo militar, aquele ritmo de marcha, mas era agradável. O tempo para aquela época era coisa muito especial. Então, daí nós fomos avançando. Agora, um ponto que sempre ele me é muito vivo é que eu fui para a escola com 11 anos de idade. Aos meus 11 anos eu fui a primeira vez. A primeira vez? À escola para começar, não para aprender a ler e escrever. Ah, sim. Porque para aprender a ler e escrever, minha mãe já tinha me ensinado. Ah, sim. É que nós morávamos em uma fazenda no interior do município de Tapejara, com a distância de 7 quilômetros. Em 1954, não tinha estradas, Sim, é verdade. não tinha uma facilidade de hoje. Então, era difícil. Mas já em 61, 62, eu já ia do município de Itapejara para Tuneiras do Oeste para ir na escola. Nossa. Isso eu fazia a cavalo. Passava uma mata bastante fechada, de uns 2 quilômetros ou mais. E depois tinha a estrada, que era comum, o trânsito normal. E isso tudo foi experiência muito gratificante. Uma delas, e de repente a minha professora ainda viva, já bem idosa, ficou muito emocionada quando me viu testificando. Sim. Porque eu ia da nossa propriedade à cidade uns 6 quilômetros, 7 quilômetros. E naquele tempo, o Paraná, muita poeira. O meu guarda-pó, que era o uso comum para o aluno naquele tempo, dificilmente eu chegava com um guarda-pó branco na escola. Ele chegava marrom da poeira. Então ela observou que eu sempre, o meu guarda-pózinho estava bastante comprometido com a poeira. A partir de alguns dias de aula, não sei quanto, terminava a aula, ela ficava com o meu guarda-pó, levava, quando necessitava passar, lavava, passava, trazia limpinho para mim no outro dia. A professora Ivone Barbizan, ela morava em Tuneiro do Oeste, não tenho informação se ainda vive, né? Mas foi uma pessoa que me estimulou para o magistério. E no estímulo para o magistério foi onde chegamos ao apetite, ao desejo, ao desafio da fundação de nossa escola em Cacoal. Mas foi nesse percurso de nossa propriedade até a cidade de Tuneiro do Oeste que eu preguei as maiores mensagens que creio já preguei. Glória a Deus. Dentro daquela mata. Glória a Deus. Tem horas que eu fico com dificuldade de me lembrar desse momento. Sim. Porque foram momentos de muita comunhão com Deus. Que bênção. Eu saía da escola com o desejo de chegar naquela picada. Era uma picada onde não passava carro, só passava a cavalo, porque os veículos faziam um contorno muito longo. Então eles abriram uma picada ali para encurtar o caminho. E eu passava naquela picada toda manhã, vindo, e todo meio-dia voltando. Então eram 2 mensagens, uma para vir
e outra para voltar. Que Deus. Dizer assim que eu fazia isso pensando, palpitando, querendo, sonhando, eu não consigo confirmar. Não. Até porque no meu tempo de infância e juventude, palpitar o desejo ministerial, ter essa vontade de querer ser obreiro, Sim. era muito temível. As pessoas viam isso com muita responsabilidade. As pessoas não se atiravam assim dizendo que desejo, vontade, querer. Pelo contrário, as pessoas sentiam muito temor, porque reconheciam, e como deve ser reconhecido, que o ministério que Deus prepara para quem Ele tem vontade de ter à frente da sua obra não é uma missão comum. É verdade. Não é uma atitude, uma atividade simples. É algo muito distinto e dificilmente as pessoas compreenderem. O mundo vê muitos servos de Deus, homens de Deus, que tiveram uma chamada e uma confirmação de ministério de forma muito extraordinária. E o mundo faz uma leitura muito genérica, muito assim superficial, muito epidérmica. Não conseguem visualizar o que aquele homem tem por dentro, o que aquele homem é Verdade. para o seu povo. A Bíblia diz que alguns desses foram homens que estiveram por aqui, que o mundo não foi digno deles. Hoje, as brincadeiras, as piadas, as censuras, as críticas e as calúnias, muitas vezes tremendamente maldosa, É verdade. mancham a vida de quem tem procurado viver uma vida inteira para servir a Deus. Então foi naquela picada que eu fiz meu curso, meu grande curso teológico. E em 1998, 99, 2000, mais ou menos, não posso precisar, eu identifiquei um senhor em Cacoal. Ele já foi para a eternidade e ele era dono de um hotel tropical, próximo da rodoviária em Cacoal. Eu vi ele com uma dificuldade para caminhar, me aproximei, conversamos um pouco e tal. Aí ele se apresentou, você não está me conhecendo? Eu digo, não, já lhe vi algumas vezes. Não, mas de muito tempo passado, disse não. Ele me disse, eu morei ao lado da propriedade de vocês, lá no Paraná. Nossa. Você é aquele menino que pregava na mata. Homem. Ele disse, muitas vezes eu me escondi num mato para você passar. Para não atrapalhar você pregar. Nossa, que lindo. Aí conversei bastante com ele, estivemos juntos ali. Foi muito gratificante essas experiências assim. Sim. Aí, depois disso, eu fui abençoado, fui para a faculdade, sonhava algumas coisas diferentes. Qual curso o senhor fez, pastor? Eu fiz na área de filosofia e depois me dediquei para a história. Mas exerci o magistério nem bem um ano. Vim para Vilhena exatamente para exercer um magistério aqui. Vim a Vilhena e vi que o fluxo de gente era grande e a nossa escolinha, Wilson Camargo, em Vilhena, em 75, era bem pequena, bem rude, e não tinha nenhum professor com escola normal, que era o nosso ensino médio da época. Sim. E eu digo, bom, eu com curso superior aqui, então agora eu vou fazer milagres aqui, não é? E graças a Deus foi bom, fiz uma boa amizade, mas eu tinha uma experiência bancária e logo foi aberta a primeira agência bancária e eu passei a trabalhar no sistema financeiro do HSBC, na época ainda Bamerinos. Sim. Dali fui para o comércio. Perfeito. E o que é interessante é que cada coisa que a gente ia fazendo nesse abençoado estado, havia prosperidade. Que bênção. Muito boa. E essa era uma prosperidade que me encantava para me afastar de alguma coisa. E quando tudo estava muito bem, graças a Deus, muito bem. Não estamos mal hoje estamos muito melhor.
Mas a gente estava bem naquele tempo. Eu recebi uma visita de um servo de Deus, pastor Benedito, que era pastor em Cáceres. Ele veio de passagem, Vilhena, ele foi à nossa empresa e o pastor da igreja não estava e recomendaram para ele passar ali. A gente sempre esteve envolvido na obra. Conversamos com o pastor Benedito um pouco e ele se despediu para ir para Cáceres. Aí quando ele foi saindo, ele voltou e disse: irmão Nelson, Deus está falando comigo. Espere um pouco, o Senhor tem uma mensagem. Ele me disse naquele momento: Deus está me dizendo que você vai vender esse negócio. Ele está me dizendo que vocês vão embora daqui. Nossa. Ele está me dizendo que o negócio vai começar hoje, já era quase meio-dia. Aí oramos, ele saiu. Eu, que tinha parado para conversar um pouco, algumas coisas tinham ficado por ser feitas, eu já logo fechei ali o escritório, saí pressa, fui a um banco, cuidei de algumas coisinhas, fui para casa, almocei, me esqueci. Voltei para o serviço, já tinha passado o horário de fechar o comércio naquele momento, já era mais de 6 horas, quando já estacionou um veículo na porta e uma pessoa desceu e entrou, conversou um pouquinho e me fez uma pergunta: vocês estão vendendo esse negócio? Nossa. Eu levei um susto, eu tinha me esquecido. Eu disse: amigo, podemos pensar, mas qual é a proposta? Ele disse: amanhã a gente conversa. Ele não tinha falado com a minha esposa, não tinha falado com ninguém. Aí, no outro dia de manhã eu cheguei: esse camarada não vai voltar amanhã aqui, deve estar querendo conversar. No outro dia, quando eu cheguei, ele já estava lá para saber a proposta. Eu pensei mal e dei a proposta. Ele falou: olha, eu não sou comprador, eu sou um emissário de um empresário em São Paulo que me mandou com essa missão. Eu vou passar para ele a proposta sua, mas eu quero lhe dizer: o seu negócio está feito. Eu volto em instante. Naquele tempo o telefone era difícil, era um posto na Embratel. E para muita gente, é até bom eu falar isso aqui, Antônio, que tem muitas pessoas que nasceram em Rondônia e acreditam que isso aqui sempre foi assim, com telefone celular, com podcast. Sempre foi assim. Não. A repetidora da TV em Vilhena recebia os vídeos com 30, 40 dias do Jornal Nacional. Entende? Então, isso aqui foi difícil, não foi fácil. Mas aí retornou imediatamente, deu tudo certo, nós saímos. Quando saímos daquele negócio, Deus usou o pastor Dionísio aqui de Porto Velho para nos levar para Colorado do Oeste. Deus tirou o comércio da nossa mão para ficar livre para ir para cuidar da igreja em Colorado. Passamos em Colorado menos de um ano e viemos a uma convenção onde Deus aprove nos encaminhar para o Equador. O Equador foi o nosso instituto teológico e então voltamos para assumir a obra aqui. Então, o início da nossa infância foi muito marcado assim, por um envolvimento muito próximo, muito próximo. Eu me recordo que ainda com 9 ou 10 anos de idade, nós morávamos nessa época em um lugar bastante difícil e tinha uma rádiozinha por lá. Eu tinha um tio que ia fazer um programa nessa rádio. E os discos daquele tempo eram uma carga para levar 3, 4 LP. Então eu ia junto ajudando ele a carregar essas coisas, ficava lá sentado com ele. Ele fazia o programa, passava músicas e ministrava uma palavra, orava pelo povo, e eu acompanhando. Então eu tive, assim, esse grande privilégio. A inspiração mesmo, assim, que foi surgir, eu já estava terminando a faculdade, já preocupado com buscar um trabalho, queria sair da agricultura, onde os meus pais estavam, mas não era assim uma vontade muito, mas eu queria sair. Aí nasceu esse desejo de vir para Rondônia. Enquanto se palpitava vir para Rondônia,
o nosso dirigente da igreja, hoje, pastor Geraldo Vicente, um homem pequeno, simples, limitado, mas servo de Deus. Ele me usou algumas vezes para a escola dominical, para ir a alguns setores do campo, e numa ocasião foi extraordinariamente muito forte. Um senhor chegou chamando o presbítero, irmão Geraldo Vicente, para ir a Tapiraquí, eu creio 17 quilômetros, numa carrocinha. Fomos nós 3, 4 pessoas, porque havia chovido muito aquela noite. E uma criança, quando os pais passavam na ponte, que estava com uma corrente de água muito forte, se descuidarem, uma criança caiu. E a água levou. Se procurar, não houve como na hora encontrar a criança. Vieram chamar então o pastor, que era presbítero na época, irmão Geraldo Vicente, no desespero, procurar socorro em Deus. O Geraldo foi, nós chegamos, eles já tinham encontrado a criança. A criança estava morta há talvez umas 3 horas, 2 horas, porque 17 quilômetros de carrocinha não é assim, né? E chegamos lá, estava aquele pranto, a família, uma comunidade pequena. Eu ainda um jovem, adolescente, não sabia o que fazer com aquilo, chorar com eles, né? Mas o irmão Geraldo Vicente sabia o que ia fazer. Ele chegou, olhou tudo, a família com um pranto muito grande, abriu a Bíblia e perguntou quantos acreditavam naquele momento que Deus poderia voltar à vida daquela criança. E eu fiquei um pouco assustado. Mas um morto, uma criança que estava com a barriguinha bem cheinha de água, vai voltar à vida. E ele orou. Não foi 5 minutos de oração. A criança expirou e expeliu a água. Que benção. Ele chegou e reviveu. Glória a Deus. Então, isso foram marcas muito profundas na minha vida. Muito profunda na minha vida. Na companhia de quem eu fiz companhia. Então, isso foi alguma coisa muito, assim, gratificante. Construiu muito bem a nossa convicção de fé, de firmeza e de propósito em servir a Deus. Isso foi algo muito marcante e não cessou por aí. Não cessou por aí. Nossas experiências foram sempre muito boas. Nós tivemos uma muito importante. Pastor, eu vou precisar ir para o intervalo. E aí, quando a gente retornar, o senhor termina de contar essa outra experiência. Vamos para o intervalo e já retornamos. Fique ligadinho com a gente. Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Olá, divas! Quero apresentar o espaço Sou Bela para vocês, um espaço diferenciado que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vem comigo! Aqui no Sou Bela você vai encontrar atendimento diferenciado e um precinho que cabe no seu bolso. Olha, os serviços aqui são maravilhosos e eu tenho certeza que você vai amar cada serviço que você vai realizar aqui. E entre esses serviços, a gente tem a área de estética, né, que é sobrancelha, depilação, massagem corporal e também para o seu cabelo, gente, corte feminino, tá? Massagem, relaxamento, alisamento, aqui tem de tudo. E entre os serviços oferecidos, temos a parte da estética, design de sobrancelha, massagem modeladora, drenagem linfática, gente, depilação. Então, venha para cá fazer o seu atendimento. E temos cuidado especial para o seu cabelo, como químicas gerais e corte de cabelo. Então, não deixe de agendar o seu horário. Estamos localizados na Avenida José Amador dos Reis, número 3568, ao lado da Clínica COS. Não tem erro. Também na lateral aqui do postinho de saúde. Ai, meu, que bondinho. Então, venha para cá. A Sou Bela te espera. Aproveite a promoção de aniversário da Sou Bela nesse mês de fevereiro. Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Glória a Deus, voltamos! Já compartilhou essa entrevista
peço que você compartilhe. Se ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve e deixa o seu gostei, viu? Para que mais pessoas possam ouvir, mais pessoas possam ser alcançadas com esse testemunho inédito do pastor Nelson, nosso pastor presidente aqui da Assembleia de Deus de Porto Velho. Nós vamos voltar o bate-papo com o pastor e eu tenho certeza que você vai ser edificado aí na sua casa, tá? Vamos lá, pastor, voltar a contar essas experiências maravilhosas. Retornando, reviver a história. Às vezes eu não gosto muito de conversar sobre esses assuntos, que estamos vivendo um tempo de muita frieza, de muita dificuldade de crer. Parabéns pelo nome do programa, né? Sim. O projeto de fazer conhecer, crer. Não é fácil crer. É um desafio. Mas é abençoador você crer, exatamente crer em quem pode ser socorro, ser apoio, ser presente na hora das nossas dificuldades. Bom, vamos passar virar nossa página, né? Que essa página da história da gente, ela é bastante comovente. Mas os episódios que aconteceram na evolução da nossa caminhada ministerial, elas foram sempre muito marcantes. Vilhena é um fato extraordinário. Você veio, então, para Rondônia a trabalho, pastor? Viemos, Era para trabalho. exatamente. Eu vim especialmente pensando em me dedicar na educação. Sim. Outros colegas que se formaram comigo vieram, inclusive um deles chegou a ser secretário de Educação aqui no estado de Rondônia. Então, houve assim, mas Deus mudou a rota. Entendi. Deus mudou o destino, graças a Deus, foi muito bom, muito bom. Então, Vilhena foi altamente marcante, extraordinariamente abençoador. Jaru foi extremamente confirmativo, e quando eu penso em Jaru, é uma situação bastante emocionante, porque era de estar pregando em Jaru, mas nós estávamos com o nosso filho internado em Cacoal, em Vilhena, em um estado de pouca esperança. E o pastor Cantelli, na época que era com quem a gente trabalhava nesses momentos de evangelização, ele passou no hospital de madrugada, chovendo, e orou por nós e disse: não, Nelson, hoje você fica. E eu fiquei. Mas quando o dia amanheceu, minha esposa Ivonete, nós no quarto, disse assim: você ficar aqui vai resolver o quê? Então melhor é você ir. Aí olhando, querendo ir, precisando ficar, decisão, fui. Tivemos um trabalho extraordinariamente grande naquela noite. E foi a noite da confirmação da nossa chamada. Que bênção, pastor. Porque o pastor presidente da convenção de Rondônia, que era o pastor Dionísio da época, chegou exatamente no momento que eu estava concluindo uma palavra e fazendo um convite. E a Bíblia Sagrada diz que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para quem crê é poder de Deus. E eu estava fazendo um convite e os que entendem disso já começam a sorrir de mim. E eu quero lhe dar toda a liberdade para fazer isso. Não vinha, nenhuma pessoa aceitava o convite. Aí, de repente, eu pedi para abrir um espaço para 100 pessoas. Nesse momento, o pastor Dionísio estava chegando. Olhando, observou, Deus confirmou. Nós tivemos naquela noite um número superior a isto. Pessoas foram abençoadas com o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. E foi um mover muito grande de Deus naquele momento final ali. E depois do culto, pastor ainda em vida, pastor Cardoso, nos ofereceu um jantar, pastor Dionísio chegando. E no jantar, o pastor Dionísio me perguntou de qual estado eu era. Eu disse: eu sou aqui, desse estado. Aí nos conhecemos, vim para atender um convite dele aqui em Porto Velho. Fizemos um estreitamento de uma grande amizade. Foi uma figura extraordinária. Esteve lá no Equador nos visitando. Não aguentou ir no batismo comigo porque a água estava abaixo de zero. Fiquei de meu Deus. Aí resolveu ficar no quarto. Mas foi muito gratificante. Ele e pastor Severo nos visitaram lá na obra missionária. Era Deus construindo
toda esta pirâmide abençoadora de nossa vida. Mas afinal, ao completar 100 anos a nossa igreja em Rondônia, que teve seu início aqui em Porto Velho, eu tive a aproximação mais chegada com o nosso saudoso pastor Joel. Ele sonhava fazer um evento do centenário, que na verdade é uma marca extraordinária. E na época a gente estava metido nesse negócio de Covid, né? É mesmo, verdade. Triste. Verdade. Estávamos saindo da Covid e saindo assim, todo mundo, né, muito manquejando. 2 anos aí praticamente estacionado. Aí conversamos um pouco e resolvi vir a Porto Velho, estivemos conversando, busquei a ajuda de alguns companheiros do Estado e Deus nos deu a alegria de fazermos um grande evento no Grande Templo. Tivemos a felicidade de tê-lo ali participando do centenário, apesar dos incômodos de saúde que já enfrentava, mas esteve ali, deu sua palavra. Creio que Deus o abençoou com a alegria de ver a igreja, por quem tanto ele trabalhou, deu a sua vida, comemorando 100 anos. Foi muito gratificante para todos nós. E foi compensador o investimento da celebração dos 100 anos. Mas passados esses dias da celebração, tivemos uma outra conversa, então houve a decisão de ele descansar da tarefa do ministério. E nessa conversa, então, a convenção pensava em trazer para cá um outro pastor. Ficou até acertado esse entendimento, mas Deus não acertou o nosso pensamento. Retrocedemos um pouco, esperamos algo mais. Então, meus colegas de convenção decidiram que seria eu quem teria que vir dar essa colaboração ao pastor Joel, que ainda em vida deu a sua presença em tudo que pôde nos nossos trabalhos da igreja aqui em Porto Velho, onde presidiu por 30 anos, um pouco mais. Foi altamente gratificante e assumimos então a igreja em Porto Velho. Já vamos completando 3 anos. 3 anos, olha, pastor. 3 anos estamos passando aqui em Porto Velho. E nos próximos dias, o final deste mês, que é a data marcante, porque sempre o pastor Joel teve o cuidado de fazer a comemoração festiva na data exata. É verdade. Tanto que o centenário, nós também fizemos uma comemoração na data exata. E nesse ano, nós já iniciamos a comemoração. Desde o dia 1º, estamos todos os dias envolvidos com atividades da igreja, para chegarmos ao dia 21, quando então vamos abrir as comemorações dos 104 anos de serviço da igreja aqui em Rondônia, não propriamente Porto Velho, porque Porto Velho levou a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e todo o estado de Rondônia. Já bem no início, chegando a Costa Marques, a Guajará-Mirim, a cidade de Pimenta Bueno e Ji-Paraná, onde os rios facilitavam a locomoção. Então, Porto Velho fez essa interiorização da igreja. E, por fim, de Pimenta chegou a Vilhena. Já a linha telegráfica favorecia, então foi caminhando. Na nossa vida, vocês estão vendo que tem história que as crianças não conhecem, né? E olha que eu não sou muito idoso, não. Então, chegou a Vilhena e Porto Velho, então, sempre foi uma base original, base primária, base de fundação da nossa igreja aqui. Então, chegamos a Porto Velho, e Porto Velho sempre foi uma obra extraordinária, gigante. Me lembro de cruzadas aqui, coisa assim arrebatadora. E o nosso tempo já não era o suficiente para reunir tanta gente. Então, num desafio assim quase que necessário, fomos para o grande templo. E hoje estamos ali na rua Pastor Messias Barbosa, no bairro Tiradentes, entre a Amazonas e a Raimundo Cantuária, num bom ambiente, onde tem um espaço reservado para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador. Uma cadeirinha almofadada, uma bonita projeção de som, um som altamente agradável e um povo acolhedor.
tenham uma experiência. Venham ao culto, especialmente aos domingos pela manhã, escola dominical. Domingo às 18h30 nós temos um culto de celebração pela vontade de Deus. Na segunda-feira nós temos um culto de ministração da palavra de Deus numa natureza de ensino bíblico, ensino doutrinário. E nas quintas-feiras nós temos um trabalho dirigido pelas mulheres. Isso mesmo. E aos sábados temos escala de departamentos. Mas no dia 22, você é um convidado especial para a cruzada com o pastor Cláudio Gama. E no dia 23 também. No dia 24, os casais que puderem terão uma oportunidade de participar de um seminário para casados. E então, no dia 25, já é recinto fechado, porque é o início da convenção. Até o dia 28, que será outra vez recinto aberto. Todos poderão participar, onde teremos uma ordenação aproximada de 400 novos obreiros para a Igreja do Senhor no estado de Rondônia. Então, você é o nosso convidado. A minha alegria de poder estar aqui nessa programação, poder transmitir um pouco da nossa vida e dizer a todos vocês, porto-velhenses, mais idosos e mais jovens, nossa igreja ama a cada um de vocês. Também, pastor, glória a Deus, que bênção, viu? Mas eu quero fazer uma pergunta ainda para o senhor. Se eu souber, respondo. Qual o maior desafio como pastor, presidente, ou como pastor, se eu tenho enfrentado? Qual o maior desafio a ser vencido nos dias de hoje? Talvez a minha resposta como maior desafio não seja esperada por quem está nos ouvindo agora. Mas o maior desafio, entendendo o desafio no bom sentido, o maior desafio, o maior compromisso é permanecer de pé, firme, não tendo de que se envergonhar. Porque viajo por esse estado, encontro jovens, crianças e homens e senhoras já casadas, que com todo carinho e respeito nos cumprimentam e dão testemunho de que se inspiraram na nossa vida, na vida de minha esposa, na nossa família. Verdade. Como casal. Então, eu e minha esposa, nós temos um compromisso, um desafio grande. Chegarmos daqui mais uns dias, não sei quando, citar o que Paulo escreveu para Timóteo. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Orem por mim, sozinho é muito difícil, mas eu tenho certeza, trago comigo um exército de joelho que vem atrás, por isso estou aqui. Tá. É desafiador, mas maior é o Senhor conosco, o pastor. Sem palavras, pastor. Que o Senhor Jesus lhe encoraje e dê força, sabedoria para conduzir ainda mais o nosso povo. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande. Live dessa natureza é um pouco estranha, né? A gente aqui é bom um bate-papo para sorrir, contar coisas boas, mas que traz alegria, sorriso, estampa a alma de uma natureza diferente. Mas não tem coisa mais marcante que aquelas que nos fazem caminhar, tendo a certeza de que os nossos passos estão sendo acompanhados por quem pode nos guardar. É verdade. Também. Quero que o Senhor deixe uma palavra para nós, uma meditação, para nós partirmos para o final. Aqui a Bíblia é sua. Estava olhando a Bíblia. A Bíblia é um livro. A gente até acha que ele é um livro grande, mas a mensagem é tão pequena da Bíblia e ao mesmo tempo é tão imensa, porque a palavra de Deus registra o apóstolo João: guarda o que tens. Todos nós temos um pouco de Deus. Independente da sua pessoa, você tem um pouco muito importante de Deus. Alguns não acreditam, têm dificuldade de crer.
E eu não ignoro isso, porque fé só nasce por isso aqui, a Bíblia. E crer é preciso dar um passo de fé. Eu não fui gerado de qualquer forma aleatoriamente. Eu, ser humano. Eu creio pela Bíblia Sagrada que Deus é o autor e criador, sustentador de toda a criação. De tudo. E ao criar o homem, a Bíblia sustenta. Deus soprou naquele boneco de barro o espírito de vida. Então eu estou lhe dizendo que você tem um pouco de Deus. E muitos lutam para manter isto entubando com bombinhas, com tantas coisas, para manter a respiração. Ele fez a máquina propulsora do ar, os nossos pulmões, e encheu de ar. Nunca mais acabou. Incrível, né? É incrível. Ele colocou dentro de nós e o nosso organismo reproduz. Nos alimenta com essa possibilidade de respirar. Então eu e você temos um pouco de Deus. Que tal a gente ser mais agradecido? A gente reconhecer que basta a gente ter dificuldade da respiração, já não tem forças para caminhar, já não pode falar mais tão alto, já não faz mais uma caminhada. Afinal, vai ao chão. Eu lhe convido com muito carinho. Pense nisso. Estamos respirando metros cúbicos de oxigênio por dia, gratuitamente. Deus quer que a gente dê a Ele uma resposta de gratidão. Nossa igreja, neste ano de 2026, fez um compromisso. Nós estaremos nos empenhando para que Deus encontre pessoas maravilhosas em Porto Velho, para que a nossa cidade tenha estatística das melhores entre as capitais de nossa nação. É auspicioso esse sonho, mas é um sonho possível, porque Deus pode, em um momento, mudar tudo aquilo que é necessário para que Porto Velho estampe sonhos para os brasileiros em vir morar conosco aqui. Nos visite. Será um prazer tê-lo conosco. É a minha saudação de despedida, em gratidão por este momento. Passe bem. Jesus te ama. Glória a Deus. Que maravilha, que bênção, que honra, que felicidade de ter nosso pastor presidente aqui conosco e falar para ele que é um privilégio servir na casa do Senhor. Mas nós vamos cantar nossos parabéns. Nós estamos fazendo 3 anos de programa. E, claro, que alegria, que honra ter o nosso pastor aqui com a gente. Né? No final, ele vai fazer uma oração por nós, né? Pelo projeto, por tudo que Deus tem feito. Então, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu me emociono porque são grandes desafios, como o pastor falou. Mas o Senhor, Ele nos sustenta em cada um desses desafios. E os desafios são bons, são muito bons para nos fazer depender do Senhor e crer, né? Você crê que realmente Ele pode fazer e operar todas as coisas. A minha gratidão a todos vocês que nos acompanham, a você que compartilha as entrevistas, a você que ora por esse projeto, a você que contribui sendo mantenedor desse projeto, nos ajudando a manter esse projeto, a cada parceiro. E eu quero aqui abrir uma exceção para um parceiro meu, que é só o Senhor para recompensá-lo, que é o meu produtor, Pastor Clênio. Que Deus venha abençoar a sua vida. Obrigado por ter abraçado, acreditado, né, nesse projeto, e junto nós estamos construindo algo
muito lindo para o Senhor Jesus. E às vezes eu estou meio assim, e ele fala, não, bora fazer. E ele, sabe, nos dá ideia, e ideias que têm resultado. Então, assim, glorifica a Deus pela vida do pastor Clênio, onde nós gravamos aqui no estúdio Telemídia, né? Então, gratidão ao Senhor pela vida dele, da sua esposa, a pastora Sila, que tem sido um instrumento de Deus. Então, a todos vocês que estão conosco, né? São 3 anos, né? São 3 anos de programa. Então, até aqui o Senhor está no controle e vai continuar, tenho certeza que Ele que dá o crescimento, Ele que vai prosperar esse projeto, e eu tenho certeza que muitas vidas vão ouvir a palavra do Senhor, os testemunhos que vão ser compartilhados aqui nesse estúdio, aqui nesse programa, tá bom? Então, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor é o maior. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o que está no controle de tudo isso aqui. É por Ele, é para Ele que nós estamos fazendo. Porque há 3 anos atrás eu achava incapaz, eu achava que não era, né? Mas o Senhor, Ele chama, Ele capacita, Ele levanta, Ele chama quem Ele quer. Eu jamais imaginei fazer o que eu estou fazendo, mas Ele nos chamou e nós dissemos, eis-me aqui. E ai de mim se eu dissesse não para Deus, como que eu ia falar não para um Deus que me salvou, que me resgatou, que me livrou da morte, num grave acidente que a gente teve? Então eu não poderia dizer não ao meu mestre. Então nós estamos aqui. Obrigado a cada um de vocês, viu? E nós vamos bater o parabéns. Vamos bater o parabéns. Gratidão ao Senhor por tudo. E muito obrigado por cada um de vocês, tá? Continue levando essa mensagem, continue compartilhando e com muita alegria. Vamos lá, gente, minha equipe, me ajudem aí. São 3 anos, vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Glória a Deus! Deus é fiel, maravilhoso. Glória a Deus, olha os balão aí. Deus é maravilhoso. Toda a glória e toda a honra a Ele. E é tudo por Ele, para Ele, e é todas as coisas. O pastor Nelson estará fazendo a oração de encerramento e gratos ao Senhor por tudo. Amado Deus, nós te louvamos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui comunicando um pouco de tantas boas dádivas que o Senhor tem dispensado a nós. Oramos abençoando, Senhor, aqueles que estarão nos ouvindo, aqueles que estarão refletindo, aqueles que estarão pensando, e te suplicando a ajuda àquela pessoa que possa abrir a sua mente, o seu coração para crer. Sim, porque sim. Tudo é possível ao que crê, Sim, especialmente ao que crê na obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa toda a audiência e os telespectadores da programação deste e outros mais. Que o teu nome seja glorificado. Dá saúde à tua filha, ao teu servo, para que este sentimento de fazer algo para abençoar na expansão do teu reino seja confirmado para eles com grandes bênçãos dos céus. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém, glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Não deixe de compartilhar. E se assim o Senhor permitir, semana que vem nós retornamos, tá? Deus abençoe. Você crê? Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Olá, divas! Quero apresentar o espaço Sou Bela para vocês, um espaço diferenciado que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vem comigo! Aqui no Sou Bela você vai encontrar atendimento diferenciado e um precinho que cabe no seu bolso.
Olha, os serviços aqui são maravilhosos e eu tenho certeza que você vai amar cada serviço que você vai realizar aqui. E entre esses serviços, a gente tem a área de estética, né, que é sobrancelha, depilação, massagem corporal e também para o seu cabelo, gente, corte feminino, tá? Massagem, relaxamento, alisamento, aqui tem de tudo. E entre os serviços oferecidos, temos a parte da estética, design de sobrancelha, massagem modeladora, drenagem linfática, gente, depilação. Então, venha para cá fazer o seu atendimento. E temos cuidado especial para o seu cabelo, como químicas gerais e corte de cabelo. Então, não deixe de agendar o seu horário. Estamos localizados na Avenida José Amador dos Reis, número 3568, ao lado da Clínica COS. Não tem erro. Também na lateral aqui do postinho de saúde. Ai, meu Deus. Então, venha para cá. A Sou Bela te espera. Aproveite a promoção de aniversário da Sou Bela nesse mês de fevereiro.